Podcast Brasil. Estamos iniciando mais um Podcast Brasil com o seu amigo que vos fala, Dele Yang, e aqui ao meu lado, ele, o meu convidado especial, pregador Tiago Henrique. Bom dia, paz. Bom dia, Pai do Senhor, Dele Yang. Primeiramente, muito obrigado, né? Obrigado, eu. Poder estar aqui nesse podcast. Ao pessoal de casa também, muito bom dia a todos, né? Amém. Está nos acompanhando. A gente vai conversando aí, né? Trocando uma ideia, falando um pouquinho da Palavra de Deus. Como é bom, né? A gente falar um pouco da Palavra de Deus. Amém. É bênção E a pura. gente vai levando, né? Assim, Tiago, desde já quero agradecer pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. E eu vou iniciar fazendo a pergunta-chave do programa que eu faço para todo mundo. Quem é o pregador Tiago Henrique? Cara, boa pergunta. Então, primeiramente eu sou um cara muito tímido, mas eu enfrento barreiras para poder vencer minha timidez. E sou um cara também muito dedicado, né, na obra de Deus. Eu cresci, né, no berço evangélico. E foi graças a mim, né, que os meus pais aceitaram a Jesus. E quando os meus pais estavam precisando, né, de um milagre para minha vida, porque eu nasci com um problema de saúde e fui desenganado pela medicina. E os meus pais, eles encontraram a única solução, porque os médicos haviam desenganado, né? Falaram que eu não ia chegar aos 10 anos de idade por causa dos meus problemas. Então meus pais buscaram a Deus para poder tentar resgatar a minha vida. Foi através da minha vida, através dos meus problemas, que os meus pais encontraram o Evangelho. E foi pelo Evangelho que eu fui curado. Glória a Deus. Foi pelo Evangelho. Meus pais conheceram o Evangelho através da minha vida. Eu fui crescendo, conhecendo um pouco da Palavra de Deus, né? E sempre muito tímido. Não interagia, né, com as atividades da igreja, sempre ficava na minha. Ele é tímido e prega muito, né? Você precisa ver. Mas na hora, né, na hora que eu tô lá em cima, lá, parece que o Espírito Santo de Deus, né, me dá uma forcinha, me move, para que a gente continue fazendo a obra dele, né? Porque se fosse por mim mesmo, misericórdia, não ia de jeito nenhum. Então foi por causa da minha vida, né, que os meus pais conheceram o Evangelho. Eu fui crescendo, sempre na igreja, aprendendo na escolinha desde pequenininho, né? Sempre interagindo ali, mas nunca tinha levado algo a mais em relação ao ministério, algo ministerial. Até porque Deus já havia usado diversas pessoas falando que ia me usar para poder pregar a palavra, e etc e tal. Só que eu olhava para mim e não enxergava capacidade. Até porque eu era muito tímido, não conseguia me expressar publicamente. Era uma das dificuldades que eu tinha. E Deus, ele foi trabalhando nisso. Deus, ele foi trabalhando nisso na minha vida. E assim eu fui desenvolvendo, me interagindo mais com as pessoas. E Deus, ele foi me usando, foi me aperfeiçoando. Amém. Conforme os anos. Ô Tiago, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu te cortei, né? Não, tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vi você cantar e tocar.
O que começou primeiro? Foi o Ministério da Palavra, do Louvor, musical? Como foi isso aí? Então, comecei primeiro cantando na igreja. Opa, e cantando que música, tu lembra? Lembro, cara, lembro perfeitamente. Que música A primeira era essa? música que eu cantei na igreja foi aquela do Elias Silva. E agora Oh, meu Deus do céu, top demais. Foi essa música que eu comecei cantando a primeira vez na igreja. Ó, pra você ver, tem uma história interessante com essa música, porque eu aprendi a cantar essa música com a vizinha. Com a vizinha que tinha lá em casa. E essa vizinha, ela colocava essa música no som alto. E eu escutava do lado. E agora a cabeça, ela amava as músicas do Elias Silva. Eu colocava o CD completo pra poder tocar. Todo e eu dia. fui aprendendo a letra. Aí quando chegou na igreja, né, já cantava essa música. Aí tinha um outro rapazinho que cantava, né, que eu cantava em dupla com ele ainda, né? Você tem Meu noção. Deus do céu. Aí eu cantava em dupla com ele. Aí, a primeira canção a gente ia cantar junto, que a gente tinha ensaiado pra cantar junto, Imagina. essa canção. Só que chegou no dia, sobrou só pra mim cantar sozinho. O cara é fora. Aham. Meu Deus do céu, que amigo E a é gente esse, fica um pouco velho? nervoso, E eu ficava lá, com o microfone aqui, né, agora, cabeça. Ia cantando. Aí eu ia tentar fazer uma leitura labial, né? Porque eu não sabia muito bem a letra, aí eu e vi os irmãos cantando e ia fazer leitura labial pra não pegar a letra, né? Aí, rapaz. Aí eu fui aprendendo, cara. Aí eu fui cantando na igreja. Aí depois eu comecei a aprender violão. Eu tinha muita influência, né? Dos meus tios. Seu tio toca. Meu tio tocava violão na igreja. Meu pai também tocava violão, mas não muito. Eu tive essa influência musical na minha vida. Entendeu? E eu fui aprendendo a tocar violão. Primeiro, meu tio, eu comprei um violão, né? Do meu tio usado. E eu fui aprendendo, né? Fui Sozinho? pegando aquelas revistinhas, sabe? Ah, Que vendia na banca de jornal. Ia pegando as revistinhas de música gospel, sertanejo, só pra aprender, né? A tocar violão. Aí eu fui pegando sozinho. Aí meu pai viu o meu desenvolvimento, etc. E me colocou pra fazer aula de violão. Aí a gente começou a fazer aula de violão. Eu comecei a fazer aula de violão lá na Casa da Cultura, lá de Louveira. Bom tempo atrás. É um bom projeto. Aí Ainda existe, será? Ai, cara, eu não sei. Eu acho que existe, mas eu não sei se é o mesmo professor. Quem era o professor? Você Era lembra? o Anderson Rubim. Antes Rubim. Na época. Tiago, você tem em mente aí alguma experiência daquelas bem terrível que você teve com Deus? Experiência terrível, cara. Imensa é bem difícil, top. cara. Experiência terrível com Deus. Essa é boa, viu? Boa pergunta. Cara, experiência terrível, assim, é bem difícil de eu falar pra você, porque o que a gente tem realmente é frustrações, às vezes, né? Porque a gente pede algo pra Deus e pergunta pra Deus, Deus, por que o Senhor não me deu algo, né? Por que o Senhor não permitiu aquilo, ou você não fez aquilo? Mais ou menos isso que eu tive na minha vida. Algumas vezes eu pedia pra Deus confirmar algo, e Deus não confirmava do jeito que eu queria. E às vezes eu ficava triste, chateado. Mas eu, pra frente, né, a gente consegue entender. Quando a gente caminha, a gente consegue entender o porquê Deus ele não permitiu acontecer aquilo. Foi mais isso que aconteceu na minha vida. Mas, Entendi. Mas contrário, não. Tiago, eu vou entrar em um assunto aqui. Todo mundo que vem aqui, o bicho pega. Certo. O pessoal, todo mundo que vem aqui, eu converso um pouquinho sobre a história, pergunto como começou o ministério, falo sobre alguma pauta bíblica e também falo sobre algumas pautas políticas. Aqui o negócio pega. Vai ser cancelado, viu? Tiago, é de boa aqui a pergunta. O que é, Tiago, a política para você? Cara, política pra mim? Ó, antes que ele responda aqui, eu quero deixar bem claro. Às vezes as pessoas ficam, por que política? A vida de nós aqui na Terra, tudo tem uma política. Se você vai no posto de saúde, quem foi que colocou lá? Foi o anjo? Não, política. Se uma escola está faltando um professor, política. Se você compra caro, política. Ou melhor dizendo, lembra da gasolina que está caro? Vocês botam a culpa em quem? É Bolsonaro. É política. Mas na hora de assumir, ninguém quer, né?
Então, o que acontece? Tudo é política. Então, é mais do que necessário, eu que sou da área da pública, falar um pouquinho também sobre política. Eu gosto muito de conteúdo da Bíblia, perguntas aqui, daquelas bem diferenciadas, mas vivemos um tempo onde é necessário falar sobre política no momento, ainda mais nesse ano eletivo, onde muitas pessoas estão aí pensando e outras estão sendo ludibriadas por pautas, por ideias esquisitas da esquerda. Mas vamos lá, Tiago, Henrique, o que é política para você? Cara, primeiramente, a política para mim é algo fundamental. Até porque se a gente for analisar biblicamente falando, a política é algo de Deus. Isso. A política é algo de Deus. Muito tempo atrás se pregava que a política era algo do diabo. Isso mesmo. Eu não sou dessa época, mas com experiências de outras pessoas mais antigas que eu, falavam-se que a política era algo do diabo. Já viu meu pastor falar também um tempo atrás, né? Muito se falava que o cristão não deve se envolver com política, etc e tal, que a política era coisa do diabo. Só que, na verdade, a política é coisa de Deus. A política é coisa de Deus. Deus, ele criou o homem primeiramente para quê? Para governar. E aí já entrou a política. Então, já entrou a política. E Deus, ele levantou homens, tantos homens, né? Como Daniel, Moisés, grandes líderes aí. Davi, né? Reis, José, muitos homens aí para governar. Então, por que nós, como cristãos, não temos esse pensamento também, né? Porque Deus, ele quer que nós sejamos influência. Isso, o Evangelho de Cristo, ele tem que ser influência em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive na política. Então eu penso o seguinte, que a política, o cristão, ele tem que estar na política. Até porque nós precisamos de pessoas para defender os nossos princípios. Precisamos de pessoas para defender os nossos princípios. Até porque para defender as outras coisas, já vai ter gente já, entendeu? Tem um monte de gente. Então a gente precisa eleger pessoas que defendam os nossos princípios, os princípios bíblicos. Legal. A resposta aí foi daquelas vezes. Eu nem esperava que ele ia responder assim, viu? Tiago, eu conversei com o pastor Alexandre num outro programa que teve aqui, e nós falamos desse assunto também. Ele falou, Dei, eu vou trabalhar assuntos, pautas políticas para em outro dia na semana para falar na igreja, porque hoje em dia, por exemplo, está ficando muito complicado a ideia do feminismo, e tem meninas na igreja já com essa ideia esquisita, onde eu acho que a maioria delas não estudou um pouquinho. Eu não estudei sobre feminismo, mas o pouquinho que eu sei, eu já vi que eu não preciso nem me aprofundar. É que nem, por exemplo, você vai assistir o BBB da vida, eu nunca assisti. Eu vejo só um trecho. Eu não preciso nem do contexto para saber que não presta. Você entende? Então, você acredita que os líderes hoje deveriam se aprofundar em assuntos, em pautas políticas, para instruir o povo na igreja? Você acredita que seria uma boa ideia, um bom projeto, uma boa iniciativa? Com certeza. Com certeza. A gente, como cristão, eu vejo que a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar sempre atualizado. Entendeu? Em todas as áreas. Deus, ele dá sabedoria pra gente se infiltrar em todas as áreas. Então a gente tem sim que instruir, principalmente as pessoas da nossa igreja, etc e tal, os cristãos, a aprender a eleger um político, etc. Né? E também a poder, né, estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fundamental. A gente entender dos princípios da palavra de Deus, a gente consegue eleger alguém, entendeu? Que é voltado aos princípios. Porque o que está pegando hoje, volta e meia, e eu já declarei meu apoio a Bolsonaro. Na primeira e agora de novo, eu não vejo outra. Eu disse aqui outras vezes e falo, para mim Bolsonaro não é o cara, mas é a opção que eu tenho no momento.
Entendeu? Se tivesse outro, menos mal, mas quem é que tem aí? Eu analiso todos. Eu não vi ninguém ainda com as características que me represente. Não vi um ainda. Sempre vai ter um. O pessoal fala muito de terceira via. A terceira via, para ser legítima, não deve atacar o governo atual. A terceira via não deve ter apoiado o governo anterior, como é que aparece aí, né? Eu sou a terceira via, mas só que já apoiou a roubalheira, ataca o atual e a terceira via não é legítima. Você entende? Então tem que ser alguém legítimo, que não ataque, que nunca defendeu a esquerda, o comunismo. E eu creio que dessa forma seria estabelecida uma terceira via legítima, mas por enquanto não tem. Então eu só vejo Bolsonaro como a opção do momento. Tiago, o PT foi Lula, né? Mas o jornal disse que foi o PT. O PT abriu um processo contra o pastor presidente José Wellington Bezerra. Não sei se você viu essa informação. Isso aí já tem um mês, se não me engano. Por quê? Porque o Bolsonaro estava passando de motoca, né? Que ele tem essa ideia de passar de motoca. E tinha um evento na igreja. E ele entrou, como sempre, né? Entra em tudo quanto é lugar. Entrou e o pastor já é conhecido dele. Já é, de fato, declarado apoiador de Bolsonaro. Deixou ele dar uma palavra. E, como sempre, ele fica João 3, como é o versículo lá que ele fala? Conhecer a verdade nos libertará. Essa figuração daí, entendeu? E depois o PT foi lá e abriu um processo contra o pastor presidente. Como você reage a essa atitude maléfica? Porque o processo que ele abriu, esse ataque não é de fato contra o presidente, é contra a igreja. Porque hoje foi a Assembleia, amanhã vai ser a Batista Quadrangular. E se os líderes não ficar de olho aberto, tem alguns que ficam intrigazinha, foi a Assembleia, mas fica tranquilo. Se continuar, se der ibope, se potencializar isso aí, amanhã é a Batista, é a Quadrangular, ou seja, amanhã é a igreja aqui no Brasil. Como você, pregador, conhecedor da palavra, reage a essa atitude maligna do PT? Primeiramente, eu não estou muito por dentro dessa informação aí, mas qual foi o motivo assim deles terem abrido o processo? Só porque o cara falou Deus acima de tudo e o pastor falou depois assim, não vamos apoiar o inferno, só por isso. Só por isso? Você vê, né? É perseguição. Eu entendo que isso é uma perseguição então, religiosa. Justamente, então. É uma perseguição mesmo, né? E o que eu vejo é que eles vão fazer de tudo para tentar calar a voz do cristianismo. Então, a gente tem que buscar em Deus, perseverar, porque é claro que a esquerda, né, as pessoas que são contra os princípios bíblicos, eles vão se levantar de uma forma ou de outra. Eles vão se levantar para tentar calar a voz, né? Com calúnias, com qualquer tipo de coisa aí que vem denegrir a imagem da igreja. Entendeu? A intenção dele, ele já mostrou. Observe que, se você for observar, tem vários vídeos dele falando que vai botar pastores e padres no seu devido lugar. Já é uma ameaça, entendeu? Existe também um projeto, não sei se você viu também, um APL lá nos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro, de um deputado que ele apresentou um APL por nome Assédio Religioso. Se você for ler o contexto daquilo ali, a ideia é proibir, está escrito, proibir qualquer um de pregar o Evangelho, a Bíblia, né? Está escrito, proibir pregar a religião de um, de outro, sei lá o que ele botou lá, na praça, nos ônibus, nas escolas. Esse a conclusão, é a intenção do projeto. E quem foi que criou esse projeto? Foi a esquerda. Então, é um aviso muito, muito grande, muito claro, para que as pessoas que diz que
serve a Deus, que tem a mente de Cristo, de fato, comece a observar os sinais. Eu aprendi isso com o Cláudio Duarte. Observe os sinais. Esse sinal aqui está fechado, então está fechado, está aberto, está aberto. Então o cara está dando sinal de que é contra o Evangelho, de que é contra o povo de Deus, e mesmo assim existem alguns irmãozinhos ainda que é a favor do PT. Infelizmente. Complicado, né? Tiagão, vamos sair de política, vamos falar um pouco. Esse tema de política é complicado. É complicado. Uhum. Não eu sei, para mim também é um pouco complicado. Às vezes eu falo assim, as pessoas acham que eu sou expert. Não sou não, tá? Eu estudo um pouquinho só. Uhum. Tiago, sonhos. Quais sonhos? Se você puder falar também, né? Que tem pessoas que dizem agora aí que sonhos você pode falar, né? Quais sonhos que você tem, assim, para, sei lá, futuro, ministerial? Sonhos? Eu posso dividir meus sonhos em sonhos ministeriais e sonhos materiais, né? Você sonha em pregar no Gideões? Cara, eu já sonhei em pregar em Gideões, mas hoje em dia não. Hoje em dia Gideões parece não. que parou, não sei o que Eu aconteceu. também não tenho acompanhado muito mais os Gideões não, mas antigamente eu acompanhava bastante. Né? Mas Uhum. Gideões parou de vez. A última vez que eu vi um evento lá foi com o Feliciano, no ano de 2015. Eu também não acompanhei até alguns anos atrás, mas hoje em dia eu também não estou acompanhando mais Gideões e também não penso mais em pregar em Gideões, etc. E falando sobre sonhos, né? Cara, meu sonho ministerial primeiramente eu tenho uma visão que eu tenho que influenciar, né? Continuar influenciando as pessoas para Cristo. Uhum. Então, eu me vejo daqui a alguns anos como uma pessoa muito influente. Amém, creio. Muito influente em relação à palavra de Deus. Tiago, você já sofreu algum tipo de preconceito, Tiago, no tocante ao ministério? Porque olhando para ele assim, ó, a primeira vez que eu vi ele, eu achava que ele não pregava. Alguém falou assim, ela chama Tiago. Lembra do Steve? Uhum. Aparentemente parece que ele não prega, mas ele prega muito. O que acontece? A pergunta você já sofreu algum preconceito em alguma igreja, algum ministério que julgou assim pela aparência? Porque aparentemente eu não te chamaria, entendeu? Mas depois que vê pregar já é outra coisa. Você já sofreu algum tipo de preconceito assim? Preconceito assim? Explicitamente assim, diretamente, não. Mas indiretamente sim. Foi mesmo, Tiago. Uhum. Assim, é porque as pessoas elas não falam, elas dão indícios de preconceito. Então em alguns lugares, principalmente aquelas igrejas que é bem mais religiosas, assim, falando, né? Sobre religiosidade, por causa do cabelo, às vezes do cabelo, né? Tem gente que pega no pé por causa do cabelo, né, gente? No seu cabelo, Lúcio? No seu cabelo? Não, porque antigamente eu tinha um topetão assim, sabe? Não alcancei isso não. Pelo amor de Deus. Mas por causa do cabelo. Antigamente tinha um topetão e também por causa, até mesmo por causa da vestimenta, assim, etc e tal, né? Às vezes você vai pregar uma igreja e as pessoas querem que a gente vai de terno no calor de 40 graus, gente. Não dá, pelo amor de Deus. Meu Deus. Esses são um dos preconceitos e até mesmo, né? As pessoas olhavam pra mim e não viam a minha capacidade, né? Também de pregar. Só depois que começa a pregar. Só depois começa a pregar e aí a tira o pessoa chapéu. começa a ver. Mas foi muitas das vezes assim, né? Acontece, mas por outro lado também, né? Teve gente que acreditou no ministério, depositou, né, a confiança. Eu já fui lá uma vez, fui de novo. E é assim, cara. A vida é assim mesmo, entendeu? Tem pessoas que vão apoiar e tem pessoas que não vai apoiar, entendeu? Que vai criticar. Tiago, como Mas a gente você... tem que fazer a nossa parte. Estou passando você direto, né, velho? Tiago, partindo para a área musical, que você também é músico, aí tem que passar a bola para ele também. Como você reage no tocante a crentes e música mundana? Combina, não combina? As pessoas tendem a falar que hoje em dia que não tem nada a ver, que acusa até a música da Damares, inclusive eu conversei até com o Enzo hoje sobre isso, acusam até a música da Damares
e abre uma brechinha para cantar música mundana. Eu não vejo a música de Damares como uma afronta, como algo vingativo. Mas tem pessoas que usam essa ideia de Damares para poder começar a cantar Legião Urbana. Faz como começar a cantar Lua Santana, que fala de amor, né? Vai nessa do amor. Mas vamos lá, Tiago. Como você reage? Qual é a sua reação no tocante a isso aí? Crente, música mundana. Combina, não combina? Por quê? Olha, o que eu vejo é o seguinte, é que a música, ela é algo muito fundamental, né? Para a vida do homem também, na liturgia da igreja também, né? E a música, ela chama a adoração. Isso. A música, ela faz parte da adoração. A música, ela tem que ser voltada à adoração e cristocêntrica. Deus tem que estar no centro da música. Isso. Entendeu? E se a gente, por exemplo, chega na hora da adoração da igreja. Se a gente não colocar músicas que incentivam as pessoas a buscarem a Deus e que é cristocêntrica, né? Nesse caso, se a gente não coloca esse tipo de música, como é que Deus ele vai habitar? Porque a Bíblia fala o seguinte, que Deus ele habita no meio dos louvores e da adoração. Entendeu? Então eu vejo que esse tipo de música, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente você falou aí da música da Damares. Porque a música da Damares, ela não é uma música cristocêntrica. Se a gente for analisar a letra dela, a gente percebe que a música da Damares, entre outras, ela é uma música voltada para o ego humano. Entendeu? E como Deus ele vai habitar no meio da igreja? Então é algo muito, podemos assim dizer, algo muito, muito crítico quando a gente traz essas músicas para a igreja. Porque quem é que tem que ser exaltado? Não é o homem, é Deus que tem que ser exaltado. Nós entramos na igreja para poder adorar Ele. Nós temos que levar a nossa adoração a Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Entendeu? É isso aí. Mas, por exemplo, eu vejo assim, relacionado à música secular, o seguinte. É claro que a gente não deve generalizar toda a música secular. Tem pessoas que falam que é tudo do diabo, né? Então, assim, até porque tem gente que fala, né, igual você comentou aí, que música secular é música do diabo. Mas tem músicas seculares hoje em dia que falam mais do bem do que músicas gospels. E as pessoas escutam essas músicas, né, gospel, no caso. Então, a gente tem que filtrar. Filtra aí a playlist aí, viu, gente? Verdade. Principalmente, filtra a playlist aí. Porque as músicas que estão em alta hoje em dia são músicas que falam banalidades. Né? E o cristão, tem que eliminar. Tem que eliminar mesmo. Tem que eliminar, sabe? Elimina aí do seu Spotify, aí do seu Deezer aí, pelo amor de Deus. E vamos escutar a música do bem, gente. Vamos escutar a música aí voltada para adoração, principalmente, né? O que você acha, Tiago? Eu tô cortando direto, cara. Que coisa. Eu não tava assim, não. Só foi chegar. Ó, o que você acha, Tiago, dessa aqui, ó? Eu vou chegar depois só pra envergonhar, não, né? Só pra... Impressionar. Só pra impressionar. É porque eu mudei só pra zoar, né? Só pra envergonhar. Porque tem uma frase muito louca assim, que fala, eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu fiz até uma pergunta pro cantor que teve aqui hoje. Eu falei, Enzo, quem é esse que vai chegar depois só para impressionar? É Deus ou é o homem? Entendeu? É estranho. Né? Eu acho que essa música é pior do que a de Damares ainda. Se a gente for analisar a letra, parece que é Deus que vai chegar lá para exaltar o homem. Só para impressionar, mas Deus vai impressionar quem, cara? Eu fico perguntando assim, né? Que loucura. Porque Deus não precisa impressionar. Então, ó, menino, não. Parabéns aí. Então, eu curti muito a observação dele no tocante a filtrar, né? Teve um pastor aqui que ele mesmo já falou que na igreja que ele está pastoreando, ele não permite todo tipo de música. Cantou uma vez, já recebe um chamado, ó, tá errado, entendeu? E eu concordo, tem que filtrar. E mais uma coisa, eu vou aproveitar que nós falamos de música, eu vou jogar uma para ele aqui, entendeu? Tiago, hoje em dia, as pessoas estão proibindo, né, nas igrejas, não canta isso aqui não, não canta isso não. Voz da verdade, cara, por que será que tiraram por toda a minha vida? Por que será que tiraram? Por que é que o povo está proibindo de cantar, pelo menos aqui na área de São Paulo? Eu não sei porquê, cara. E outra, você acabou de falar, cristocêntrica. A música de voz da verdade é terrível. A Escudo
principalmente. Por que será? Como é que você vê essa ideia de tirar? Existe algum porquê? Você já ouviu falar de alguma... Cara, deve ser por causa do segmento deles, né? Ele segue o que, afinal? Cara, eu não lembro muito bem não, mas é um segmento específico lá. Não lembro muito bem, mas eu já ouvi falar que não é relacionado ao que a gente segue, assim, sabe? Mas sabe o que me chama a atenção, Thiago? É que... Deve ser por isso que eles... Mas eu acredito que o que deveria levar em conta é isso aí que você falou, que é cristocêntrica. Uhum. E, cara, eu cantava muito a ela. Hoje eu não tenho mais essa voz não, sabe? Então, eu não lembro um dia que eu vi uma pessoa cantar e Deus não operou esse louvor de escudo. Eu acho que o pessoal deveria olhar mais o agir de Deus naquele louvor do que o segmento, porque às vezes eu posso não entender o segmento que ele está vivendo ou seguindo e punir o cara, punir a banda, punir as pessoas, privar as pessoas de cantar o louvor e de alguma forma está cometendo uma injustiça. Porque, por exemplo, você é um cara que anda muito pregando por aí. Você já viu as pessoas cantar esse louvor? Com certeza, inclusive eu já cantei já também na igreja. Você já viu algum dia uma pessoa cantar esse louvor e Deus não operar? Fala sério, numa boa. Você já viu? Esse louvor é muito forte, né? É muito forte, cara. Também. Então depois você dá a sua opinião, eu acredito que não deve julgar a letra. Poxa, a letra assim, no tocante o quê? Julgar como é que eu falo agora aqui? A letra, porque se eu falar que não pode julgar a letra, vai entrar a ideia do cristocêntrico. Uhum. Se eu falar que não pode julgar o cara, vai dar B.O. O que eu posso falar? Poxa, em todo lugar que eu já vi as pessoas cantarem esse louvor, eu vi Deus operar. Sim. Então, quer dizer que eu vou ter que proibir essa música só porque o cara, eu não entendo o porquê, ele segue algum outro tipo de... Porque às vezes eu também posso estar errado, ele tem uma forma diferente de crer, eu não sei se é do Espírito Santo, não sei se é de Jesus, não sei como é que é lá, e de repente eu posso estar errado. Deixa a sua opinião, que eu estou falando muito aqui, eu nem sei o que estou falando mais. Então, o que eu vejo é o seguinte, cara. Por exemplo, aconteceu uma polêmica uma vez com o Thales. Certo? Ele é crente, viu? Disseram que não é crente não. Com o Thales Roberto, certo? E as músicas do Thales foram muito importantes pra mim. Pra mim também. Entendeu? Foi muito importante. Aquela eu escolho Deus, quando a gente tá na adolescência lá, sabe? O mundo chamando a gente, né? As coisas erradas e veio uma canção dessa dizendo eu escolho Deus. Cara, isso foi muito importante pra mim. Entendeu? Deus deu a canção naquele momento, inspirou o Thales naquele momento. Entendeu? E essa canção tocou muitas vidas. Tocou, pelo amor de Deus. Tocou muitas vidas. No trabalho, quando eu cantava, eu vi as pessoas recriadas. Agora a gente vai deixar de cantar as músicas dele só por causa de um erro que aconteceu na vida dele? Você entendeu? É o que acontece com as pessoas, né? As pessoas, elas deixam, né, por exemplo, quando alguém erra, ou quando alguém falha, as pessoas, elas deixam de acreditar, perdem um pouco a confiança, etc e tal. Mas naquele momento que Thales, né, ou qualquer outra pessoa escreveu aquela canção, aquela pessoa estava com uma comunhão com Deus. Porque se a gente for ver a proporção que aquela canção tomou, é uma canção, né? Pelo amor de Deus. É uma canção ungida por Deus. É sobrenatural. Né? É uma canção sobrenatural. Então a gente não deve deixar de cantar a canção porque algo errado aconteceu na vida daquele cantor. Só porque até porque muitas pecou. Só por isso. Até porque muitas canções que as pessoas interpretam não foram escritas por eles. Eles compram composições. Muitos compram composições. Então a gente vai deixar de absorver, né? de cantar, de ouvir aquela canção por causa do erro da pessoa. Não, eu não concordo com isso, né? Por causa do segmento. Até porque, Thiago, eu ouvi um cantor uma vez falar isso.
ele falou assim, ó, você pode me julgar. Ele falou assim, você pode me julgar, falar que eu pequei, isso e aquilo, mas o que eu canto não é meu. Ele falou assim, o que eu canto é de Deus. Eu acho que a conclusão de tudo é isso que eu estava gaguejando aqui, tentando achar uma coisa e não achei. É isso aqui. O louvor escudo, a música escudo, não é do Moisés lá, da banda Voz da Verdade. É de Deus. Por isso que em todo momento, mesmo no tempo de proibição, cantou, Deus age. Porque é algo ungido, entregou, que foi entregue para ele. É como a música de Thales. Cara, na minha visão, Thales é crente. Passou para aquele baque brabo lá, que se fosse uma outra pessoa desviava. Sim. Saía porque proposta ele teve. Entendeu? Saía. E eu vi tantas pessoas metendo um pau em Thales, coitado. Eu falei, cara, nada a ver, o cara nem conhece você, vai estar metendo um pau no cara, pra quê, velho? Tudo para acabar. Não pode cantar música não, aquela coisa toda. Entendeu? Eu entendo. A conclusão chegou aqui agora. É de Deus. Por exemplo, Deus nos livra, né? Você desvia, quer dizer que a palavra que você pregou não vale mais nada? Não. É a mesma coisa da música. A diferença é que a música, ela se reproduz, sei lá, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, e a pregação às vezes fica meio que esquecida. Funcionou só naquele momento. Você pegou a ideia? Peguei. Eu cheguei aqui agora, eu cheguei à conclusão agora, entendeu? Às vezes o profeta caiu, mas só que a obra que ele fez não foi dele, é de Deus. Moisés deu a pecado, não pecou? Sim. Pegou. O que ele fez? Como foi? Deus abandonou? Esqueceu? Não. Você entendeu? E é a mesma coisa sempre que a gente dá de Davi, né? Davi pegou. E o gigante que ele matou? Entendeu? O livro da música, né? E o gigante que ele matou, poxa, quer dizer que não valeu? Então, não valeu, né? A vitória de Israel ali naquele momento. É loucura, cara. Aí, infelizmente. Aí eu lembrei agora de outro cantor aqui. A mulher que foi presa lá. Flor de Lis. O que fazer com a música dela? Vai jogar fora também? Tem gente proibindo também já, cara. É complicado, né? Entendeu? Os louvores ali não foram dela, é ungido, cara. E não deve ser esquecido. E outra, com essa ideia de ficar proibindo, vai ter que proibir um bocado de gente. Porque tem um bocado de gente divorciando. Entendeu? Divorciando, tem outro separando, tem outro que agrediu a mulher. Entendeu? Vai fazer o que então agora? Quer dizer que o pessoal julga o pecado de um, mas o outro só trair, deixa pra lá. Entendeu? É injustiça. Eu vejo que é uma. Eu vejo que é uma injustiça da parte de algumas pessoas, que eu não vou falar aqui a posição deles, para com a igreja, né? Não é contra os cantores. Os cantores nem conhecem vocês, né? A igreja. Tiagão, diz uma coisa. Como você avalia no ano de 2020 o período evangélico, o período da igreja no estado de São Paulo, que nós não andamos pelo Brasil, pelo menos eu, né? No estado de São Paulo, como você avalia? Você acha que a igreja deixou a desejar ficando só pela internet, ou ela fez o correto no momento? Cara, em relação a 2020, a igreja fez o correto, cara. Na minha opinião, fez o correto. Até porque eu acredito que o evangelho ele tem que ser propagado de todas as formas. Todas as formas. Por todos os veículos de comunicação possível. Entendeu? E é claro que a gente sente saudade, né? A gente tem saudade daquela comunhão. Mas infelizmente, né? A gente não tinha como a gente estar em comunhão, outra opção, né? Entendeu? A gente tem que priorizar a comunhão. Senão a gente fica igual aquelas pessoas que ficam tomando Santa Ceia online. Triste também. Que tem por aí. Ô, louco. Santa Ceia online. Online, rapaz. Caramba, Santa Ceia velho. online, aceitar Jesus online. Desse jeito, viu? Você não vai poder ir pro céu online, Não, pai. não tem como. É verdade. Senão já é. Ó, a gente tem que usar as redes sociais para divulgar o evangelho, né? Mas a gente não pode, né, deixar de ter a comunhão. Até porque a fé cristã, ela é compartilhada. Não tem como a fé cristã ela ser individual.
A fé cristã não é compartilhada. Entendeu? Mas naquele momento foi necessário, entendeu? A gente propagar o evangelho. Até porque alcança outras pessoas, né? E a gente tem que trabalhar também nas redes sociais para estar divulgando o evangelho, né? Até porque as redes sociais, se a gente usar ela, né, com sabedoria, a gente consegue atrair as pessoas pro evangelho. Entendeu? Entendi. Tiago, você falando ainda sobre esse período aí, 2020, você acha que o Estado abusou do poder? No tocante, fecha, abre, fecha, abre. Sendo que, poxa, os metrôs de São Paulo, teve um rapaz que teve aqui que falou que lá na Estação da Luz, que ele falou que não tem lado de luz, é treva. Na Estação da Luz, os metrôs estavam lotados dentro dos trens, entendeu? E enquanto isso, o pessoal do STF e outras lideranças aproveitaram do momento para poder lançar um pouquinho da sua ditadura, né? Fecha, não abre. Graças a Deus que tem algumas pessoas de coragem, que deu a cara a tapa, não, que tem que abrir. Eu dou muito ponto o Ciro Malafaia, dou maior ponto. Deu a cara a tapa e já era. Você acha que o Estado abusou? Então, na verdade, o Estado, ele privilegiou uns, né? E ao mesmo tempo prejudicou outros. Até porque, igual você falou em relação, né, aos metrôs. Os metrôs não pararam. E aí? Continuaram montados. E a contaminação, as pessoas estavam sendo contaminadas ali. Aí o governo vai lá e faz um projeto de lei para poder fechar as igrejas. Nada a ver. Sendo que as igrejas estavam cumprindo, né, com as diretrizes, mantendo distanciamento social, usando mercado também, usando máscara. Entendeu? Eu acho que houve muita desigualdade, né, em relação... Porque se permite, né, os metrôs estarem lotados, ou outros lugares estarem lotados e as igrejas fechadas. Eu acho que teve muita desigualdade. O entendimento que eu tenho hoje, eu não acreditava muito assim, não. Hoje eu estou crendo, a cada dia que passa, eu estou crendo mais naquela ideia que é um ato de perseguição. As pessoas têm que começar a analisar, de fato, qual é a intenção. Às vezes não dá para ver, dá para saber sim, é só você observar direitinho qual é a intenção desse povo. Hoje em dia se fala muito nessa ideia de direita, esquerda, direita, aí você pergunta para alguns crentes e eles têm medo de se posicionar. Né? Não, porque tá vindo até um aqui, mês que vem tá vindo, você conhece o Paulo Marcelos? Talvez de nome não, mas... Tá estouradão. Aí ligou, eu liguei, que diga, topa de vir cá? Vou sim. Ele deu até entrevista na Globo agora, dizendo o porquê. Eu falei, venha, mas sabe que eu vou apoiar a direita, tá? Então venha explicar e recebe também a paulada. Então, hoje em dia está muito nessa ideia de dividir direita e esquerda, e os crentes, principalmente, precisam estudar um pouquinho sobre isso aí, sobre comunismo. Sim, com certeza. Você ia falar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Houve um fato, vamos finalizar já, tá? Houve um fato em Cuba que tinha um pastor brasileiro, acho que é brasileiro, não lembro não, acho que é brasileiro, pastor Hernandes, acho que não é brasileiro não, missionário Hernandes, que durante o regime cubano, quando saiu um ditador e entrou outro, o governo comunista, e a esquerda também, que é tudo misturado, tudo uma coisa só, assassinou o pastor. Faça uma pesquisa, você que está me ouvindo aí, pode fazer uma pesquisa, você que ainda pensa em direita, achando que a gasolina vai baixar, achando que vai vir o paraíso. Essa proposta de comida foi a mesma proposta que foi feita onde lá para Jesus no deserto, lembra? A mesma coisa, aí o pessoal está caindo na onda. Então foi o governo comunista que assassinou o pastor Hernandes lá em Cuba. Faça uma pesquisa, por causa da pregação do Evangelho. Assassinou sangue frio, depois matou as filhas e a esposa dele. Foi o governo comunista. Aí
De vez em quando aparecem umas pessoas mandando mensagem. Ah, PT. O que responder para essas pessoas se eu mostro no fato, elas ainda preferem o PT e as suas pautas? Como pode, Tiago? Responda para mim. Como pode um cristão apoiar aborto, apoiar liberação? Nós pregamos todos os dias libertação, é ou não é? Com certeza. Você que é pregador sabe o quão difícil é tirar uma pessoa do mundo das drogas através da palavra. Entendeu? Aí vem um crente apoiar a esquerda. Eu te faço uma pergunta aqui. É possível uma pessoa apoiar a esquerda e não defender as pautas de esquerda? E apoiar a esquerda e não como é que fala? Apoiar a esquerda e não apoiar as pautas, apoiar a esquerda, apoiar líderes de esquerda e não apoiar as pautas de esquerda? É possível? Você acha que é possível? Cara, isso daí é impossível, entendeu? Entende? Não tem cabimento, até porque quando a gente deposita o nosso voto lá na urna, a gente tá elegendo a pessoa e as ideias daquela pessoa, entendeu? Até porque, faço um ponto aí, estou gostando dele. Faço um ponto aí. Até porque eu acredito que nós não votamos no cara, votamos nas ideias, porque é a proposta que ele apresenta, não é isso? A gente, para eleger alguém, a gente tem que ver as propostas da pessoa, entendeu? E a gente votando em pessoas de esquerda, a gente vai estar elegendo as ideias, o idealismo dessas pessoas, entendeu? Então eu vejo o seguinte, cristão e esquerda não combina. Não combina, cara. Não combina. Ou talvez não tenha lido Bíblia também, sei lá. Só pode ser. Seja falta de entendimento, etc. Mas não combina. Até porque aquilo que nós defendemos é diferente daquilo que eles defendem. Pelo amor de Deus. Entendeu? Nem se compara. Nem se compara, não tem comparação, entendeu? Thiago, eu vejo o seguinte. Pode falar. Eu vejo que a gente tem que eleger pessoas que combinem com as nossas ideias relacionadas ao cristianismo. E, infelizmente, a esquerda está fora dessa linha aí. Tá fora. Tiagão, foi rápido ou foi demorado esse podcast aqui? Cara, na verdade eu não tenho noção do tempo, né? A gente conversando aqui. Então... Tiago, eu quero... 54 e 25 minutos. Desde a misericórdia. Foi tudo isso? Sim. Misericórdia. Tiago, eu quero desde já te agradecer por ter comparecido aqui ao nosso programa. Foi de grande importância. Obrigado por comparecer. Obrigado, eu até pensei que ele não vinha. Cadê o horário? A Nada. gente quase ia embora. Quase. Obrigado de verdade por ter comparecido. Foi um prazer enorme te rever. Eu só vi você uma vez. Não, duas vezes. Foi uma vez no Steve e outra vez quando eu fui lá na sua igreja. Sim. Tá? E antes de nós finalizarmos aqui, eu peço que você deixe uma palavra de fogo para esse pessoal que está te vendo aqui nesse momento. Deus abençoe. Com certeza. Eu vejo o seguinte, que no ano de 2020 a gente teve alguns problemas em relação à Covid-19, um pouco do afastamento das pessoas, né, em relação à igreja, por não terem condições de estarem frequentando. Então, acredito que o pregador ele tem que ter essa visão, né, do tempo presente. A Bíblia fala o seguinte: quando Jeremias ele foi chamado por Deus, a primeira coisa que Jeremias ele vê é algo direcionado por Deus. A Bíblia fala assim: Jeremias, o que tu vê? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o que Deus ele fala para Jeremias? Jeremias, sabe aquilo que você está vendo? Vai e anuncie a palavra. Do mesmo jeito é lá no livro de Jeremias, capítulo de número 18. A gente vê que Jeremias ele começa a ver, né, o oleiro trabalhando no barro. E Deus ele fala para Jeremias: sabe essa visão que você tem? É aquilo que você vai anunciar. Então é baseado nisso que eu quero trazer uma palavra. Eu sei que a gente teve um pouco afastado, né, em relação à pandemia, etc. e tal, e muitas pessoas que eu conheci, que eu conheço, que outrora eram firmes,
né, na casa de Deus, e hoje já não é mais. Porque, assim, muitos amigos que eu tive, que pregavam, anunciavam a palavra, hoje já não anuncia mais. Entendeu? Então eu percebo o seguinte, que muitas pessoas, elas estão deixando a fé. Elas estão enfraquecendo. E eu me lembro muito de Elias, relacionado a isso. A Bíblia fala que Elias, ele chegou em um momento de sua vida que ele estava desejando a sua própria morte. Estava desejando a sua própria morte. A Bíblia fala que esse homem, ele estava vivendo em um tempo muito difícil para ele, principalmente com as suas convicções espirituais. A Bíblia fala que esse homem, ele se assenta em um pé de zimbro, e ali ele fala, não vou sair daqui mais, vou ficar aqui, porque aqui é o meu lugar, né? Só que se a gente for observar um pouco da história de Elias, a gente consegue entender que Elias, ele viveu muitas experiências com Deus. A Bíblia fala que Elias, ele foi um homem que profetizou segundo sua palavra. Ele profetizou segundo sua palavra. A Bíblia fala que Elias, ele foi sustentado por Deus. Deus, ele mudou o itinerário da natureza ali para poder abençoar Elias. A Bíblia fala que ele bebia do ribeiro e os corvos traziam o alimento para ele, traziam a carne para ele. A Bíblia fala que Elias, ele viveu experiências que, logicamente, era impossível de se acontecer no pensamento humano. Ele foi sustentado por uma viúva que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. E a Bíblia fala que ele foi sustentado por uma viúva. A Bíblia fala que esse homem, ele orou a Deus para descer fogo do céu, e desceu o fogo do céu. Só que chegou um tempo na vida de Elias que parece que tudo aquilo que Elias estava vivendo não fazia mais sentido dele. Parece que tudo aquilo que Elias vivenciou lá atrás não fazia mais sentido para ele. Porque a Bíblia fala que Jezabel estava perseguindo Elias. Só que Elias, ele estava com medo da perseguição. Mas se Elias, ele fosse olhar para trás, fizesse uma retrospectiva da sua vida, Elias, ele iria ver que ele viveu muitas experiências com Deus, cara. Ele orou para não chover e não choveu. Olha para isso. Ele foi sustentado por Deus, cara. Mas e agora? Parece que as convicções de fé de Elias não faziam mais sentido para ele. E parece que nós estamos vivendo um tempo que as convicções de fé das pessoas parece que não faz mais sentido. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que muito tempo atrás, alguns anos atrás, pregava a palavra. Colocava a mão sobre os enfermos e eram curados. Pessoas que colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. É claro, eu creio que muitas pessoas que estavam nessa condição vão ver esse vídeo. Eu creio que assim como Elias, a Bíblia fala que Elias, ele tinha vivido muitas experiências com Deus. Talvez você que esteja vendo esse vídeo também viveu muitas experiências com Deus. E saiba que você hoje está na condição de Elias. Elias, ele estava numa condição aonde ele desejava para si sua própria morte. E nós somos seres humanos. A Bíblia fala que nós somos humanos assim como Elias era. Que nós temos as mesmas paixões que Elias tinha. Entendeu? E a Bíblia fala que Elias, ele orou a Deus, que ele buscou a Deus. Nós temos essa mesma humanidade. Nós somos humanos. Nós estamos sujeitos à falha, ao fracasso, à tristeza, à alegria, até mesmo tirar a nossa própria vida. Nós estamos sujeitos a isso. Mas algo interessante é o seguinte, que a Bíblia fala que desce um anjo. Um anjo desce ali até a presença de Elias, quando Elias estava ali no pé de zimbro. A Bíblia fala que Elias, ele recebe um alimento espiritual ali naquele momento. Um alimento. E o anjo disse assim, coma e beba, porque muito longa é a sua caminhada. A Bíblia fala que Elias, ele comeu e bebeu e andou por 40 dias. 40 dias. Você vê. Elias, ele tinha que cumprir um propósito. Se a gente for observar esse texto. Ele tinha que ungir 2 reis e um profeta. Era o seu sucessor Eliseu. Então, talvez você que esteja nos assistindo nesse momento, está vivendo o dia de Elias. Talvez você
viveu momentos na presença com o Pai. Talvez você viveu momentos de intimidade com Ele e hoje já não vive mais. E hoje Deus ele quer trazer um alimento, um renovo para sua alma. Hoje Deus ele quer trazer um alimento para você. Eu quero que você receba essa palavra que você não pode desistir. A gente não pode desistir do nosso chamado. Deus ele sempre vai trazer o alimento pra gente, sempre vai dar um renovo pra gente. Por mais que a gente olhe e pense que Deus esqueceu da gente, Deus não esqueceu da gente, cara. Deus ele continua sendo bom e ele continua trabalhando em nosso favor. Mesmo a gente não merecendo, ele continua trabalhando. E sabe por que a gente não pode desistir? Porque nós somos influências nesse mundo. Assim como Elias, ele comeu do alimento, andou e teve que ungir a próxima geração, nós também temos que andar, porque a próxima geração depende da nossa palavra. E é isso aí. Tiagão, Deus abençoe. Deus abençoe, Tiagão. Amém. Obrigado, tá, por Obrigado, meu. ter vindo. Boa palavra. E é só isso por hoje. E Deus abençoe a todos vocês.